Oi, Cris. Oi, Júlio. Tudo bom? Tudo bom? Tudo. Vamos esperar um minutinho, né, para o pessoal Sim, ir entrando e chegando, e sim. daí a gente começa. Eu estava na conta do Latim. O quê? Eu tinha entrado com a conta do Latim, daí eu não estava me achando. Acontece. Olha aí, entrou o Júlio, nosso colega. Orações da Teixeira por Medieval. A Mariana, que não perde uma das lives, e hoje defendeu as lives. Boa noite, Tamires. Então, Júlio Magalhães está aí. Júlio Magalhães está nos acompanhando. É outro também, que está sempre presente. E isso é. Hora dessas, ele estará Boa noite. presente como entrevistado. Certo, Júlio? O Eduardo Perus também nosso colega, entrou. O Eduardo Perus não só nosso colega, olha o Rafael aí, agora se habituou com o Instagram. O Eduardo Peruso não só é nosso colega, como o Eduardo Peruso, Jocelyn, se a revista existe, é por causa do Jocelyn. Sim. O Eduardo Peruso, na semana passada, ele conseguiu preparar o vídeo da entrevista do Rafael, tirou ruído de fundo, me entregou o vídeo bonitinho para publicar. Se o vídeo hoje está no YouTube e está da entrevista do Rafael, está no YouTube e está no Spotify, é graças ao Eduardo Peruso. Ah, que legal. Que legal. Não, aos poucos todo mundo vai entrar no Instagram graças à revista, graças a você. Por culpa da revista. Todo mundo ficando super moderno no departamento. Mas é incrível o efeito que essas lives provocaram. Estava conversando agora há pouco com a minha filha, antes da live do Chico, o Instagram da revista era seguido por 1.400 pessoas. Em 2 semanas pulou para 2.100. A Nossa. gente e vai, né, continuamente e tal. Alguns amigos avisaram que estão recomendando para alunos. Então é legal, porque a ideia é justamente essa, que a gente consiga alcançar, sem perder o rigor científico, sem perder o que é a vocação, o que é a qualidade do trabalho da academia, que a gente consiga alcançar muito mais gente. Né? Sim. Não, Bom, muito. 6h05, né? Vamos lá, Cris? Vamos. Então, vamos lá. Bom, hoje eu estou chamando de Cris, mas vocês sabem que ela se chama Maria Cristina Pereira, é professora no nosso departamento de História. A Cris é graduada e mestra em História pela Federal do Rio de Janeiro e doutora em História pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, sob orientação do Jean-Claude Schmitt. O doutorado se consolidou na trajetória intelectual, na trajetória acadêmica da Maria Cristina Pereira, o interesse pelas imagens medievais, e isso resultou numa tese sobre os capitéis do claustro de Moissac. A tese, inclusive, foi publicada aqui no Brasil pela editora Intermeios em 2016. 2 anos depois, em 2018, a Cris defendeu o livro de docência no Departamento de História da USP, e esse trabalho de livro de docência resultou num outro livro que saiu no finzinho do ano passado e que teria sido lançado se não tivesse começado a quarentena. Nós íamos ter um lançamento muito bonito, muito bacana, de várias publicações de professores do departamento, que a quarentena inviabilizou, mas o livro está aí. Nós vamos falar um pouquinho dele. Saiu também pela Intermeios e trata das letras iniciais ornamentadas em manuscritos medievais. No plano da docência, a Cris foi professora do Departamento de Teoria e História da Arte na Federal do Espírito Santo, de 2002 a 2010. E em 2010, ela se transferiu para o Departamento de História da USP, onde ela ministra História Medieval e História de Arte e Gênero, essa segunda disciplina, tanto na graduação quanto na pós de História Social. Desde 2010, a Cris coordena o Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais, o Latim,
que aliás vocês devem seguir pelo Instagram, quem ainda não segue, por favor, siga. Vamos falar um pouquinho do latim daqui a pouco, e é uma das coordenadoras também do grupo de pesquisa de gênero, arte, artefato e imagem, o GAI. É um prazer imenso a gente receber a Cris aqui, e a Cris, no fundo, é da casa, porque ela já foi da comissão editorial da Revista de História e sabe muito bem o quanto a Revista de História briga para achar o seu espaço e faz coisas com toda a modéstia possível, faz coisas maravilhosas. Né? Olha, acabou de entrar o Chapô, Nelson Chapô Chinique, que é o entrevistado da semana que vem. Ele já está aquecendo aí para a semana que vem. Bom, Cris, vamos começar por uma questão. Há um título geral, né, que é da sua entrevista, que é relativa ao estudo de imagens medievais do Brasil, mas vamos começar. Como é exatamente o campo de história da arte medieval aqui no Brasil? Ou seja, de que maneira ele se constitui, como ele funciona? Existe um campo de história da arte medieval no Brasil, é bom que as pessoas saibam disso, né? Mas o que exatamente é o campo de história da arte medieval no Brasil? Bom, boa noite mais uma vez, Júlio, boa noite a todo mundo. É um grande prazer estar aqui. Para mim é uma inauguração de live, né? Tirando o ensaio que fiz hoje mais cedo, é a minha primeira vez, então é aquela coisa de estranho, né? Você já está ficando craque nisso. Enfim, acho que nessa tem uma coisa, vamos dizer assim, né? A gente consegue ver algum lado positivo nesse momento, são as lives. Literalmente está ficando vivo pelas lives, né? Sem jogo de palavras. Mas, enfim, então, pensando nessa sua pergunta, de fato, esse é um campo no Brasil relativamente novo. Digamos que os primeiros estudos começam a aparecer no final do milênio passado, né? No final da década de 90. A gente tem trabalhos da Vânia Frois, com manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio, da Maria Eurídice Ribeiro de Bastos, na UNB. Iniciativas um tanto isoladas, né? E muito dependentes, claro, de formação no exterior e de contato com o exterior. Então, para começar, é um campo que depende muito de estudos e, claro, das fontes que estão lá fora. Então, toda essa primeira e quase segunda geração de pessoas teve formação, ou parte da formação no exterior, na Europa, sobretudo, porque, enfim, a bibliografia e as fontes, né, estão lá fora. Então, é um campo que, agora, depois da internet, né, digamos, de uns 15 anos para cá, é um campo que começou a crescer bastante, e aí sim, já não tão dependente de uma formação feita no exterior. A gente começa a ter núcleos, bom, aqui, na UFRJ, mais recentemente na UERJ, na Unifesp também, mais recentemente. Então, é um campo que está se formando, que está se constituindo relativamente rápido, né? E muito, como eu disse, graças à internet. Então, é bastante interessante, porque a gente está vendo brotar, né, nascer esse campo de estudos que até 20 anos, 30 anos atrás, seria algo considerado meio louco de existir, né? Estudar arte medieval no Brasil, estudar história medieval no Brasil já não era simples, estudar história da arte no Brasil, mais complicado ainda, né? Claro. Sem falar que o próprio campo da história da arte já é um pouco complicado. A gente demorou muito a ter graduações em história da arte. São relativamente recentes os cursos de graduação em história da arte. Então, digamos que
soma-se a isso um problema ainda maior, que é a especificidade da Idade Média, das fontes medievais, da bibliografia medieval, né. Quer dizer, cruzam-se dois campos delicados, né? Dois campos de acesso difícil às fontes, e, apesar disso, hoje se consegue fazer trabalho de qualidade, né? Quer dizer, as fontes agora, de alguma maneira, são acessíveis, né? O Robson Vitor acabou de comentar aí que fontes sempre foram algo delicado para o pesquisador de história medieval, né? Agora, de alguma maneira, dá para fazer pesquisa sem sair do Brasil? Dá para fazer boa parte da pesquisa, eu não vou dizer que 100%, porque, é claro, está tendo uma digitalização enorme, sobretudo de manuscritos, né? Cada vez mais as bibliotecas estão disponibilizando os manuscritos digitalizados, muitas vezes com uma qualidade fantástica, coisas que a gente ao vivo não veria, né? Isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, é claro que ainda falta alguma coisa da materialidade, né, que você só consegue ter acesso olhando, vendo, né? Por exemplo, há uma tendência quando a gente analisa uma reprodução, né, as cores ficarem meio chapadas, a gente não percebe Né? a textura, né, a diferença das camadas, é difícil de ver, a não ser que você tenha uma reprodução de muita alta qualidade, senão fica tudo plano, né? Então a impressão que a gente tem é que é tudo chapado. E quando você Uhum. print e vai olhar ao vivo, nossa, é um impacto, porque é pele, né? Na verdade é Sim, isso. Essa ideia de pele do pergaminho, a gente só consegue ver de fato ao vivo, né? E sem falar que isso, é claro, né? Há uma digitalização muito grande de manuscritos iluminados, mas, por exemplo, tudo que são objetos, pequenos objetos, marfins ou capitéis, esculturas, tudo isso, a digitalização é menos sistemática, digamos, sim. um pouco mais delicado. Então a gente fica meio à mercê do que é disponibilizado. Então, digamos que eu digo que é possível fazer pesquisa, mas não totalmente. Ainda falta alguma coisa, né? Por exemplo, É possível que os jovens pesquisadores, que os nossos estudantes, nossas estudantes, que eles possam ter um primeiro contato, né, e se aproximem do campo, reconheçam a existência do campo, né, para a partir daí achar um caminho de pesquisa, né? A Magali Souza acabou de comentar que ela tem um projeto prontinho no Nosso Orientador. Magali, nós temos 4 excelentes professores de História Medieval no departamento, a Maria Cristina Pereira, Ana Paula Tavares Magalhães, Marcelo Cândido da Silva, que está nos acompanhando, inclusive, aqui, e o Flávio de Campos. Apareça por lá, apareça por lá. Né? Mas, enfim, então na verdade, é possível uma primeira noção que depois venha a ser desenvolvida posteriormente, né? preferencialmente, né? Então, por exemplo, a gente tem resolvido isso com as bolsas sanduíche, com as bolsas de estadia curta, por exemplo, curtas. Então, claro, né? Para o nosso campo continuar crescendo, é preciso que exista financiamento à pesquisa, Claro. financiamento público, evidentemente, e através de bolsas, e que essas bolsas elas têm que incluir um período de estágio lá fora. Isso realmente não tem como, né? Porque uma coisa que a gente tem no Brasil, a gente não tem praticamente muito. Os nossos objetos medievais disponíveis no Brasil são muito poucos, são raros. A gente tem um conjunto de manuscritos na Biblioteca Nacional do Rio, que é onde mais tem, mas também uma dezena, agora eu não lembro mais. São livros de horas, são manuscritos tardios, do final da Idade Média. A gente tem um inteiro, uns fragmentos em Brasília, na Universidade de Brasília. Aqui em São Paulo tem alguns, mas de colecionadores particulares. Pintura, alguma coisa no MASP. Tem, aliás, parte de um retábulo que estava em exposição, que agora nem está mais. A Missa de São Gregório, magnífico. Mas, enfim, então a gente tem poucos objetos, de fato, medievais de época aqui. Claro que
sempre também procuro incentivar meus alunos a estudarem esses objetos, né? Claro. Mais fácil, eles estão aqui, né? Então isso também é uma outra solução, né, de não precisar ir para a Europa ou para os Estados Unidos, enfim, mas encontrar estudar esses objetos que estão aqui. Isso também é uma possibilidade, mas pequena, né? É Pequena. pouca coisa, né? E Cris, nesse cenário, qual é a atuação, qual é exatamente o papel do latim? Fala um pouquinho do latim, de como ele surgiu, como ele funciona. Uhum. Então, o latim, originalmente, ele se chamava Laboratório de Teoria e História da Imagem e da Música medievais. Então, a ideia foi essa, eu criei junto com dois colegas, o professor Eduardo Alberi e a professora Rita Bredarioli, criei logo quando eu cheguei à USP, para ter esse espaço, né, que possibilitasse a formação de alunos, a troca de contatos, de estudos. E depois, 5 anos depois, o laboratório ele começou a se expandir, a gente mudou o nome, mas manteve a sigla, uma preocupação que a gente teve, porque já era um tanto conhecida. Ele se tornou Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais, né? Então ampliando não só mais para imagem, para música, mas também todos os tipos de mídias de suporte medievais, pensando sobretudo em manuscritos. Porque daí entrou um outro colega da UFRJ, Gabriel Castanho, que trabalha com manuscritos. Depois, mais recentemente, outra colega, Vanessa Aspera, que trabalha com manuscritos médicos, que está em Lisboa agora, na Universidade do Porto. Enfim, então a gente abriu um pouco esse terreno para estudar, mas enfim, em primeiro lugar, tradicionalmente as imagens medievais, mas não só, né? Então, pensando, abrindo para essas mídias, para esses suportes materiais medievais. E daí a gente organiza reuniões quinzenais, que são abertas, a gente sempre divulga aqui no Facebook, a gente tenta também ter essa movimentação na internet. E, então, além dessas reuniões quinzenais, onde a gente discute textos, trabalhos de alunos, a gente também organiza uma vez por ano um congresso, um encontro maior, dedicado sobretudo às imagens medievais, que é geralmente no final do ano. Então, sobre tudo isso, é contribuir para ampliar esse campo da história da arte, da história das imagens medievais. E sim, são abertas. Alguém está perguntando, eu já adianto, são abertas, sim. Ainda mais agora que ela Totalmente abertas. Então agora são completamente abertas. A gente já tem até uma sala cativa. É engraçado ter essa ideia da sala cativa. A gente usa a plataforma Jitsi, geralmente. Mas sim, são abertas. E é legal porque várias pessoas comentaram, a Midori, o Yuri, provavelmente passou algum que eu não consegui pescar. Várias pessoas comentaram justamente interesse em trabalhar com arte medieval, ou que estão trabalhando, né? O Yuri está trabalhando e está lendo os seus textos para se preparar, né? Para desenvolver o TCC e agora imagino que seja um mestrado. Então essas reuniões são fundamentais, né? Como que é a divulgação das datas e horários? A Patrícia está perguntando, Cris. Então, a gente divulga por aqui, pelo Instagram do Latim, é só colocar Latim USP, acho que para colocar que o Pedro Olha aí. informando eficiente. Isso. Perfeito. Obrigado, Pedro. E também no nosso site. O Latim também tem um site, e daí a gente informa por lá. Então, é um site também interessante, recomendo, porque a gente tem uma parte que é da produção bibliográfica dos integrantes, né, dos pesquisadores. Então, os Que é textos fundamental. né? E a gente tem pesquisadores do latim de todos os níveis, desde quem está na graduação, segundo ano,
até professores, pesquisadores, etc. Então, todo mundo é bem-vindo, né? Então, é bem interessante poder misturar pessoas em vários momentos da sua carreira, da sua profissão, da sua formação, né? E ajuda a afastar clichês, né? Porque a Idade Média é daqueles períodos que são mais alvo de clichês e de ideias prontas e equivocadas, né? Acho que hoje em dia ninguém mais sai por aí falando que a Idade Média foi Idade das Trevas, pelo menos ninguém que não mereça uma camisa de força. Mas de qualquer maneira, ainda de vez em quando aparece a conversa de que as imagens na Idade Média funcionavam como uma espécie de Bíblia dos iletrados, né? Quer dizer, que elas serviam apenas para ensinar sem mais delongas, né? Uhum, Dá para exato. rebater isso? Dá. Na verdade, boa parte do tempo é uma coisa que eu faço frequentemente na sala de aula. Né? Geralmente tem uma sessão que fala, bom, agora vamos desmistificar, vamos derrubar os mitos. Né? Então, sabe aquela gárgula que todo mundo conhece, Notre Dame? Não é nova. Então, essa parte não fala, né? Mas, enfim, então, na verdade, o problema é que essa fórmula ela é extremamente simplificadora e extremamente redutora e não dá conta de toda a complexidade do que era, né, do que eram as imagens medievais, o que é a arte medieval. Então, é claro que em alguma instância ela até podia ter uma função didática, mas nem de longe era a única função. Se resumir a isso. Eu costumo dizer uma coisa muito simples, é quase como você chegar hoje e dizer que as imagens hoje servem para ensinar. Seria uma coisa absurda. Para a Idade Média não é diferente, não é porque os medievais não eram primitivos, né? E, portanto, só iam usar a imagem para uma coisa. Né? Então, eu costumo dizer que basta olhar, pensar, por exemplo, em vitrais de catedrais. Você não consegue enxergar do chão, em geral, os vitrais mais altos. A gente enxerga porque tem binóculo, tem zoom, etc. Bom, primeiro problema, né? Como é que você vai ensinar se você não consegue enxergar? Problema. Né? Então, a gente tem que pensar que existem inúmeros tipos de imagens, inúmeros tipos de lugares, inúmeras funções. Então, não dá para simplificar. Mas essa ideia, né, na verdade, é uma ideia que, vamos dizer assim, que surge, não vou dizer que surge do nada, mas enfim, ela ganha um grande peso na própria Idade Média com o Papa Gregório Magno, né, o Papa Gregório I, na passagem do sexto para o sétimo. O Papa, ele, claro, como eu falei, não é o primeiro a falar disso, mas ele escreve duas cartas, né, e nessas cartas ele recomenda que ele está escrevendo para um bispo que era iconoclasta. Então ele está dizendo, não se devem destruir as imagens. As imagens têm utilidade, então elas servem para ensinar os iletrados, elas servem para provocar comoção, elas servem para relembrar. Ele fala um pouquinho, não existe um tratado de imagens, mas enfim, dessa formulação dele, a primeira parte é quase que cortada e é repetida muitas e muitas vezes. Né? Vai ganhando peso mais para frente, aí é o Papa que está falando. Enfim, então isso vai sendo repetido, e os historiadores compram essa ideia. Afinal de contas, é a fonte primária que está falando. Se é o próprio medieval que está falando isso, nossa, então é a verdade, né? E Papa é infalível. Sim, além disso, né? É o Papa medieval, né? Enfim, é um homem da época, etc. Homem da época e Papa, né? E no início do século XX, um historiador da arte medieval importante, Emile Malha, ele é meio que cimenta essa ideia no campo da historiografia, né? Então ele fala, olha, as imagens medievais elas serviam para ensinar, poderia até chamá-las de Bíblia dos iletrados, Bíblia dos pobres, como ele chama, Bíblia dos pobres, que foi um tipo de Bíblia com imagens comum no final da Idade Média. Além disso, a gente poderia até expandir esse conceito de Bíblia dos pobres para toda a arte medieval.
Pronto, então, o Gregório Magno falando lá no início do século VII e no início do século XX, o Emile Malik, que é um outro papa, falando isso, a gente, então, cristaliza essa ideia de que a Bíblia dos letrados, a Bíblia dos pobres, serve para ensinar, e pronto, né? Resolvi o problema. Não preciso mais me preocupar. Eles estavam querendo aprender. Né? E, de novo, a gente olha as imagens medievais e se você não sabe do que se trata, muitas vezes você não vai saber o que está ali. Né? Tirando o mais óbvio, né? O Cristo crucificado. Né? Então, é uma situação bastante mais complexa do que a gente imagina. É isso que eu costumo sempre dizer. Muito mais complicado. O Eduardo acabou de comentar aí que outro mito comum é que toda a arte medieval tenha temática sacra. Né? Em parte, e daí você sabe, não é a minha área, então talvez eu faça perguntas completamente disparatadas, perguntas de alguém que é totalmente ignorante, como de fato eu sou em história medieval, em arte medieval. Mas em parte, essa ideia de que a arte medieval tem a temática sempre sacra, né? Esse outro clichê que o Eduardo levantou, tem a ver com o peso da Igreja Católica, imagino, e tem a ver também com o fato de que a arte de temática sacra era uma arte de mais, pelo menos para nós, de mais fácil compreensão, a gente enxerga mais nela a imagem que nós projetamos da Idade Média? Eu acho que, de certa maneira, as duas coisas estão corretas, e a gente não pode esquecer que, de toda forma, primeiro, né, existem, como eu falei, existem diversos formatos, diversos suportes, diversos lugares. Um lugar em que as imagens, a arte aparece muito é na arquitetura, sem dúvida. Nas igrejas, nas catedrais, nos mosteiros. Isso aparece muitíssimo. Seja pintado, esculpido, vitrais. Era algo que tinha, ao qual um público muito mais extenso tinha acesso e ainda tem. Né? O manuscrito, a gente não pode esquecer que é um objeto caríssimo, é um tesouro. Então, digamos, hoje em dia, um manuscrito medieval é muito mais democratizado do que era na Idade Média. Claro. Então, assim, então, pensando em termos daquilo que é mais visível, né, daquilo que era mais visível, daquilo que durante muito tempo, antes dessa grande onda de digitalizações, o que é mais visível é aquilo que está associado à igreja. Né? A igreja, quando eu falo edifício, igreja. Sim. E é isso que está associado à igreja. É claro que podia acontecer, e era muito comum, que pessoas que não fossem diretamente ligadas à igreja, ou seja, que não fossem clérigos, pagassem, financiassem essas obras, por exemplo. Então, já começa a ter uma situação complexa aí, né? Porque quando a gente fala em arte eclesiástica, a gente está falando do quê? Do tema, de quem está encomendando, de quem está fazendo. Então, também tem que pensar isso, né? Porque você pode ter uma temática religiosa, sacra, digamos, né? Então, vai se falar da Anunciação, né? Que é esculpida por um escultor que não é eclesiástico e que é financiado por um nobre, por um grande senhor, por exemplo. Claro. Tem essa mistura. E então, evidentemente que existia uma preocupação muito grande em tornar a igreja, a casa de Deus, etc., um lugar à altura de tudo que acontecia lá. Né? Então, existe essa ideia que para a Idade Média é muito importante, que é a ideia do ornato. Né? Do ornamento, que tem muito a ver com a ideia do adequado. Então, é adequado que na igreja a gente encontre coisas belas, imagens relacionadas à igreja, etc, etc. Então, grande parte dessas construções, dessas obras monumentais que permanecem porque eram feitas em pedras, com materiais duráveis, etc., ligados à igreja.
Mas lembrando que esse ligados, ele permite muitas equações. Né? E sem falar que, claro, existiam as residências dos nobres, existiam os livros feitos, né, para grandes burgueses mais adiante, e que então, digamos, dentro daquela equação que eu falei, podem ter uma temática religiosa, mas vão ser consumidos num ambiente laico, né, que Claro. é o caso dos livros de horas. Como eu falei antes, que boa parte dos manuscritos que a gente tem aqui no Brasil, tanto no Rio quanto em São Paulo, são livros de horas. Livros de horas são livros de devoção, livros com as orações que deveriam ser feitas, e são livros com muitas imagens, e feitos sobretudo para consumo, não exclusivamente, mas muito para consumo de leigos, pessoas não ligadas, não pertencentes à igreja. Então, é esse caso, é uma arte de temática eclesiástica para consumo laico. Mas tem também romance de cavalaria. Claro, claro. Não pode esquecer todo esse universo, né? Eu acho que a Rita, porque Rita Sagara, eu não conheço, ela levanta uma questão conceitual, né? Uma vez que o conceito de artista, afirma ela, só nasce no Renascimento, o que valida o uso do termo arte para períodos anteriores ao do Renascimento? Uhum. Essa é uma pergunta também bastante complexa, né? Claro que a ideia de arte, como a gente conhece, da maneira como a gente conhece, mais autônoma, ela vai, enfim, a gente começa a ver a partir do Renascimento em diante. Mas a palavra arte existe na Idade Média, mais ampla. Como a gente tem a nossa ideia de arte, tem tanto belas artes plásticas, como tem a arte de, Claro. sei lá, ser amigos ou influenciar pessoas. Enfim, essa noção de arte continua. Então, na Idade Média, o termo arte também tem essa ideia de uma habilidade, de certos know-hows. Mas o que a gente não pode esquecer é que havia uma preocupação com estética, com a beleza, por exemplo. Havia uma preocupação com o juízo de valor. Havia uma preocupação de, olha, você reconhece, você tem textos que dizem isso é bonito, isso não é, isso foi bem feito, isso não foi. Então, não é porque a gente não tem a mesma noção de arte, quando eu falo a mesma noção de arte, eu estou falando que na Idade Média, sobretudo, há uma vinculação da arte com o objeto e com as funções. Né? Hoje a gente tem uma ideia muito maior de uma certa autonomia. Sim, Né? Que sim. você não... Agora, particularmente, eu acabo preferindo falar de imagens do que de arte. De novo, não porque não exista arte, mas para chamar atenção para a abertura maior que havia e em termos desse universo imagético. Então, geralmente eu prefiro falar em imagens para evitar essas confusões, né? E, sobretudo, para marcar essa abertura. Então, por exemplo, me interessam tanto pinturas de artistas do século XIV, que vão ser super bem vistos, conhecidos, como me interessam as imagens feitas rapidamente à margem de um manuscrito, e que não entram numa história da arte tradicional, digamos assim. Aquela coisa mais quadradinha. Então, eu gosto de imagens justamente para chamar atenção para essa abertura. Mas, evidentemente, que existe essa preocupação com criação, né, com a técnica, com o apuro, com a beleza. O aparato técnico, inclusive, materiais, tudo, né? Sim, pigmentos. Sim. E tem uma coisa muito engraçada, enfim, tem um elogio que é muito comum para obras muito belas, queriam ser algumas histórias, isso foi feito por anjos, isso essa ideia de essa valorização associada a algo extraterreno no sentido da Terra, né? Enfim.
A Mariana juntou, na pergunta dela agora há pouco, Mariana Massafera juntou duas áreas em que você atua, né? A questão de gênero e a questão das imagens medievais, e ela pergunta se tem uma relação, se há uma especificidade, eu imagino que seja essa a questão, se há uma especificidade na relação das mulheres com os manuscritos, produção, representação, produção, recepção. Uhum. Eu acho que ela está querendo dizer que a gente vai encontrar mais registros de mulheres artistas produzindo manuscritos do que esculpindo, por exemplo. Sei. Não exista, mas é mais, a gente tem mais documentação para manuscritos, né? E daí a gente tem, sobretudo, duas situações. Manuscritos e pinturas também, mais para o final da Idade Média, pintura do que a gente vai chamar de cavalete, né? A gente tem duas situações. Uma situação são os mosteiros, né? Então, mulheres que entram no mosteiro, freiras, enfim, e que têm uma produção em mosteiros. Então, isso é relativamente comum. A gente conhece vários mosteiros em que havia escritória, né, em que havia esse ambiente para produção de manuscritos com e sem imagens, né? E uma outra situação também que vai ser comum é o universo familiar, né? Ou seja, a mulher cujo pai, avô, tio era artista e ela também, ou o marido também. A gente vai encontrar muito essa situação de uma tradição familiar. Sei. Mulheres inseridas sobretudo nesses dois ambientes. Claro, não só mulheres, o que eu estou falando vale para homens também, né? Mas talvez seja mais fácil você encontrar um escultor itinerante homem do que uma escultora itinerante mulher, é mais complicado. É mais Claro. fácil encontrar uma artista que está no mosteiro, que está naquele ateliê familiar. Em Paris, por exemplo, né? Em Paris, a partir do século XIII, mais ou menos, a gente começa a encontrar documentação, de fato, o registro das guildas, quem são os dominadores, por exemplo, onde eles moram, e a gente encontra mulheres. Mulheres, muitas vezes, cabeça da oficina, digamos assim. Eu quero trazer a discussão para o presente, voltar à presença da Idade Média hoje. Antes, só vou destacar essa questão do Robson, que é uma questão, diga-se de passagem, interesseira, porque ele trabalha com Península Ibérica medieval, e daí ele quer saber se você tem alguma aproximação com a discussão sobre imagem medieval da Península Ibérica. Sim, na verdade, uma coisa que eu gosto e que eu acho que em História da Arte a gente faz mais do que na História é uma certa circulação maior, né? Então, eu me permito circular bem mais dentro da Idade Média, mas também para fora da Idade Média, né? Eu acho que em História da Arte a gente tem mais esse hábito de cruzar as fronteiras cronológicas e geográficas, né? Então, sim, eu já trabalhei e sempre aparecem imagens de todos os lugares, né? É claro que eu trabalho mais com o mundo latino, não trabalho tanto com o mundo grego, por exemplo, e, para além disso, raramente, né? Também a gente tem certos limites, né? Sobretudo Claro. linguísticos. Não dá, eu não leio grego, não tem como, por exemplo. Então, na Península Ibérica, a gente tem, por exemplo, um grupo de manuscritos muito importantes, que são os chamados manuscritos do Beatus, que é uma espécie de, muito entre aspas, de edição do Apocalipse, e tem vários exemplares e vários desses manuscritos com imagens. Então, se você procurar pelo Beatus de Liébana, é um conjunto extremamente importante para a Península Ibérica. Já falo de cara. E aí eu estou falando do século VIII até o século XI, XII, XIII, tem alguns mais tardios. Mas é um conjunto assim fenomenal de ser trabalhado, porque, enfim, Apocalipse já é uma obra muito interessante. Né? Apocalipse em imagens, com imagens, é mais instigante. Por exemplo, tem nesses manuscritos a gente vai encontrar alguns mapamundi, que são muito interessantes, que era importante
situar onde é que estava Compostela, né? Onde está Santiago de Compostela. Então, são obras bem interessantes, por exemplo. Que legal. A Rita perguntou sobre simbolismo em cenas ou representações biográficas, e o nosso entrevistado da semana que vem, Nelson Chapochnik, observou que no judaísmo e no islamismo o emprego de ou culto às imagens é proibido, e se a gente não acaba falando muito do cristianismo e esporadicamente de paganismo, justamente por isso, porque o judaísmo e o islamismo, de alguma forma, ficam à margem dessa discussão das imagens, pelo menos, claro, no que tange as imagens religiosas, né? Na verdade, isso é uma situação, enfim, bastante rica, né? Porque o cristianismo, inicialmente, também era uma religião assim, contrário, com sérias restrições às imagens, né? Evidentemente, herdeira que era do judaísmo. Mas, ao mesmo tempo, ela também é herdeira do mundo greco-romano, enfim, que usa, Claro. etc. Então, dessa mescla, é um processo bastante longo, complexo, o cristianismo passa a usar imagens. E o maior problema nessas religiões, como o judaísmo e depois, mais tarde, com o islamismo, é sobretudo para as imagens de culto, né? Esse é o maior problema. Então, a gente não pode esquecer que, como eu falei, existem vários tipos de imagens. As imagens de culto é um desses tipos. E esse é o tipo mais complicado, né? E é o tipo de imagens que geralmente vai atrair ataques iconoclastas, por exemplo. Porque é a imagem que escapa, de certa maneira, dessa materialidade, né? Uma imagem de culto é aquela imagem que, de certa maneira, permite uma relação com um protótipo, né? Então, é aquela para a qual você reza, que você faz pedido, Claro. etc., que faz milagre. Então, essa é o tipo de imagem, digamos, mais que pode ser mais perigosa para certas pessoas. Mas, para além dessas imagens de culto, a gente tem aquelas várias outras imagens que ornamentam os lugares, igrejas, etc. A gente tem imagens que, que ensinam também, como eu falei, não dá para jogar isso fora, mas de maneiras muito diferentes, tem imagens que comentam, etc. Então, a gente vai encontrar essa riqueza no Ocidente, e mesmo no islamismo também, a gente vai ter muito essa ideia de ornamentação, que vai ser forte, no judaísmo Claro. também. E não dá para generalizar que são religiões absolutamente contrárias a imagens. Não é bem assim, como eu falei, tem tipos e tipos, tem momentos, tem épocas, né? Então também a gente tem que ver pensar nessa complexidade que também há, né, nessas outras religiões. Né? Então, há várias perguntas mais gerais sobre a história medieval, mas a gente, infelizmente, não tem como dar conta da história medieval inteira. E nessa sequência de lives, outras virão tratando de história medieval. Vou puxar um pouco para o presente, Cris. A gente falou de alguns clichês, você caracterizou de que maneira é possível esconjurar parte deles. A ideia de Idade Média é muito presente, a expressão medieval é muito presente no dia a dia. Às vezes as pessoas chamam, com franco prejuízo para a Idade Média, chamam o presidente brasileiro atual de ser medieval, né? Como se a Idade Média tivesse alguma culpa disso. Agora, por outro lado, há uma utilização atual de imagens medievais nas redes sociais. Nós estamos numa delas falando de imagens medievais, e as redes sociais acabaram por ser um espaço de muitos memes, não? Uma moda de memes medievais. O que isso significa? Quer dizer, de onde vem e de que maneira funciona essa coisa da moda dos memes medievais nas redes sociais? Eu acho que, bom, claro, tem a ver, como eu falei, com esse grande movimento de digitalização, disponibilização
né? A gente costuma falar, os medievalistas eles acabam sendo extremamente conectados nas novas Ah, tecnologias, porque afinal de contas a gente depende delas para sim, existir, ter acesso às fontes, né? Então eu acho que essa familiaridade finalmente por um lado dos medievalistas com esse mundo internetico, mas sobretudo essa disponibilização cada vez maior de imagens medievais faz com que as pessoas tenham um corpus para manipular muito grande. E as imagens medievais, digamos, são diferentes daquilo que a gente está acostumado como obra de arte. Né? Eu acho, enfim, eu estou pensando agora meio que alguma ideia que me surgiu um pouco na cabeça. Né? Eu acho que pelo fato da gente estar trabalhando com imagem que, de certa maneira, fogem daquela categoria de obra de arte, né? De arte-prima, de arte que está no museu, acho que isso faz também com que elas sejam mais facilmente apropriáveis, manipuláveis e transformadas em situações para fazer rir. Né? Eu acho que isso é uma característica. Né? Elas são, eu acho que elas se prestam bem a essa plasticidade, não tem essa aura do obra de arte com O maiúsculo, A maiúsculo, etc. Eu acho que isso é uma coisa que pode ajudar, que pode ajudar a explicar, né? E geralmente são imagens bidimensionais, né? sim, Geralmente miniaturas de manuscritos, a tapeçaria de Bayeux, por exemplo, virou um best-seller. Assim, impressionante. De repente, tinham páginas e mais páginas dedicadas a fazer memes só baseados na tapeçaria de Bayeux. E é interessante, eu acho que também tem uma outra questão, esse jogo que há em muitas imagens medievais, sobretudo desses suportes que eu falei, de manuscritos iluminados, a tapeçaria de Bayeux, por exemplo, que é esse jogo entre imagem e texto. Né? O texto sim, presente. E que para a gente é muito próximo do que a gente conhece em que? Em cartoon, em tirinhas, em história em quadrinhos, que também são obras muito próximas a nós. Então, acho que também ajuda a criar essa ponte e a fazer com que eu possa me apropriar. Né? Então, eu uso a imagem da tapeçaria de Bayeux e eu uso as inscrições, transformo em frases contemporâneas com um elemento a mais, né? Um elemento interessante a mais, que eu ainda posso jogar com essa mistura de estranhamento e de familiar, fazer um latim fake, né? Um latim português, etc. Né? Então, ainda tornar a coisa mais interessante ainda. Né? Então, eu acho que esse jogo daquilo que é estranho, daquilo que é familiar e daquilo que eu posso juntar esses dois aspectos. Né? Então, acho que é muito interessante. Eu particularmente, eu adoro, eu adoro esse universo dos memes, dos cartoons também. Então, eu gosto de trazer para a sala de aula sempre. E dá para usar uma coisa legal também por isso, dá para usar na sala de aula, não só na universidade, como no ensino básico, né? Um Sim, jeito de chamar a discussão para a história medieval, né? sim, sim. Não, e tem coisas fantásticas, tem achados maravilhosos. Então você pode explorar muito, né? Um campo muito interessante esse daí. Né? Enfim, toda essa cultura, vamos chamar essa cultura popular ligada à Idade Média, está sendo muito trabalhada agora. Os games, por exemplo, né? Sim, Os sim, games né? Um úteis, universo de referência na Idade Média, né? fantástico. Né? Alguém está falando aqui do Ratinho do Dorime, que é aquele, não sei se você lembra aquele meme do Eu não... Dorime, Latire, sei lá o que, dormindo, que enfim, é o medievalesco em cima do medievalesco. Então as referências elas vão ficando esparsas, né? Então isso também é interessante, porque você tem um ponto de referência medieval lá atrás e que vai sendo
retrabalhar desdobrando. o outro. Então, são várias camadas que vão sendo criadas, né? É bastante interessante isso. Ah, que legal. Bom, tá acabando o nosso tempo, porque nós temos aquela limitação e várias perguntas ficaram pendentes, mas recomendo que o pessoal que fez perguntas e que não deu para a Cris responder, siga a página do Latim no Instagram, siga as atividades, tal, que sempre vai surgindo uma ocasião para esclarecer essas dúvidas. Só vou pescar, para a gente encerrar, Cris, só vou pescar uma pergunta lá de trás, que eu não me lembro mais qual foi a pessoa que fez, que é no plano pessoal, mas que é daquelas coisas que sempre move quem está começando a estudar, quem está começando a pesquisar. Por que Cargas d'Água você se interessou por história medieval? Com todas as dificuldades, hoje um pouco atenuadas, mas de qualquer forma, com todas as dificuldades que se tem para estudar a história medieval aqui no Brasil. Eu acho que é daquelas coisas que, enfim, teria que deitar no divã agora. Mas foi o El que perguntou. Essas coisas realmente de criança mesmo, lá de trás, sabe? De gostar de histórias de cavalaria, Príncipe Valente, Ivanhoé. É um pouco esse imaginário que fica e que, é claro, quando eu estava na graduação, não tive muita oportunidade de fazer isso. No mestrado, eu já comecei a ter uma disciplina, a minha orientadora deu uma disciplina de História da Arte Medieval. Eu me lembro que naquele momento não tinha nada, ela trazia o livro e mostrava, era um grupo pequeno, porque era aula de pós. Né? Então, e daí, quando surgiu essa oportunidade de ir para a França e falei, bom, lá tem um campo, né, e de trabalhar com Jean-Claude Schmitz, que estava, enfim, ele se aposentou, mas continuou trabalhando, mas de certa maneira abrindo, expandindo esse campo das imagens medievais, né, na sequência do Legoff, então levando o laboratório para essa linha de imagens. Eu falei, bom, então tem como trabalhar. Agora, e daí acho que alguém fez uma pergunta, né? Quando eu voltei para o Brasil, isso foi 2001, 2002, por aí foi um choque, né? Porque foi um momento em que eu não tinha mais acesso ao que eu tinha acesso lá fora, e você ainda não tinha a internet que você tem hoje. Claro. Então foi um momento que eu falei, bom, o que eu vou fazer? Então, foi um momento que eu trabalhei muito com barroco. Nesse período que eu fiquei no final do Espírito Santo, eu trabalhei muito com barroco, porque existem alguns paralelos, existem algumas relações que a gente pode fazer do barroco brasileiro com o medieval. Claro, não estou dizendo que é igual, mas existem pontes que podem ser traçadas. Por exemplo. Eu trabalhei, lembro que eu tinha um grupo lá que se chamava Grupo de Pesquisa em Imagens Cristãs, que foi minha saída para poder transitar nessa longa duração, né? Da Idade Média até o século XIX, etc. Mas foi isso. E daí, já quando eu vim para a USP, em 2010, já um outro contexto na história, com internet, numa área de história medieval, aí sim, aí, de fato, é muito mais fácil, digamos, do que eu falei há 20 anos atrás. Né? Bom, antes de agradecer mais uma vez para a Cris, eu vou convidar todo mundo para continuar acompanhando as lives da Revista de História. Na semana que vem, dia 28 de maio, será o Nelson Chapochnik, que acompanhou essa transmissão, e ele vai falar de música e liberdade em meio às lutas por direitos civis nos Estados Unidos na década de 60. No dia 4 de junho, teremos outra maravilhosa medievalista por aqui, que é a Ana Paula Tavares Magalhães. E no dia 11 de junho, vocês vão ver uma entrevista, pelo menos da minha parte, muito emocionada, porque a entrevistada vai ser Maria Lígia Coelho Prado, que, se alguém me perguntar por que eu fui estudar a história da América Latina, é porque eu tive aula com Maria Lígia Coelho Prado. Então, nosso calendário já marcado é
Nelson Chapochnik, dia 28 de maio, Ana Paula Magalhães, dia 4 de junho, e Maria Legia Prado, dia 11 de junho. Cris, super bacana, uma hora dessas você vai voltar para cá, porque como a quarentena não vai acabar tão cedo, as nossas lives vão se prolongar por muito tempo. Super obrigado, uma delícia. E a gente continua batendo papo por aí. Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer, né? E, enfim, vamos continuar. E que ótima essa programação, tá excelente. Muito feliz com isso. É o que temos atualmente, né? E não esqueçam de seguir a página do Latim, vão atrás dos textos da Cris, que são maravilhosos, e estudem História da Arte Medieval. Muito obrigado, Cris. Obrigado para todo mundo que seguiu essa hora de bate-papo. Obrigada a todo mundo. Obrigada a você e a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.